carnívoro da série, né? Até então eu estava focando nos herbívoros que iam coexistir, né, no primeiro grande, né, cercado. E agora nós estamos aqui com o nosso primeiro carnívorozinho, nosso primeiro terópode, que no caso eu optei pelo Dilophosauro. Um dinossauro que é bem conhecido, bem popular, querido pelos fãs, principalmente pela sua participação especial e memorável do primeiro Jurassic Park, né, que lá ele foi retratado como um dinossaurinho, diferente dos outros que ganhavam destaque pelo tamanho. Ele era uma ameaça pequena, furtiva, e que ainda tinha um diferencial que acabou sendo a marca registrada dele no filme, e ao mesmo tempo uma maldição para a espécie na cultura pop como um todo, em jogos, por exemplo, que foi de retratar ele como um bichinho venenoso e que ainda conseguiria estender uma aba de pele em volta do pescoço para parecer mais ameaçador, assim, uma característica inspirada no lagarto australiano. Então foram características muito memoráveis, né, em diferencial aí desse bichinho, mas que, como falei, é uma maldição na espécie porque não se tem evidências disso. Ele não era uma criatura pequena, pelo contrário, ele era um bicho até aqui bem grande. Maior até que o Raptor no filme, para vocês terem noção. Mas como o Raptor, por uma série de fuzuês, uma confusão danada, ele foi retratado com um porte físico de outra espécie do grupo, né, um outro Raptor grande, né, o Velociraptor, a espécie Velociraptor, retratada tanto no livro quanto no filme com características de outro membro do grupo. Outro Raptor, que era maior, era grandão mesmo. Então ele perdeu muito do que ele tinha no seu diferencial de espécie. Então a gente vê mais a representação de uma outra espécie do que propriamente o Velociraptor. E aí o Dilophosauro, que era um bicho maior, acabou sendo retratado menor no filme e ainda com essas características que não tem base científica, não tem nem como, né? Porque são características orgânicas, né? Ter uma glândula que permite ao animal cuspir veneno ou uma aba de pele são características puramente orgânicas. É difícil de preservar em osso, né, em fóssil. Muito querido e que é muito lembrado pelas suas lendárias cristas topo da cabeça. Dilophosaurus significa lagarto de duas cristas. Dilo, duas, lophos, crista, sauro, lagarto de duas cristas. Que passaram por uma reavaliação, né, de design, falando assim, parece até um produto que saiu no mercado. Mas uma pesquisa mais recente de um novo crânio mostrou que as cristas podiam ter tamanhos diferentes, tamanhos variados. Então, se antes ele era um animal com uma crista grande até para um carnívoro, né, que chamava bem a atenção, ela já teria um visual bem diferentona, mais alta, meio arranhada, que eu tentei representar aqui na construção. Eu usei essas tonalidades, um rosado, laranja e um verde, em inspiração novamente a um animal. Eu fico puxando referências de animais pela padrão de manchas, uso de cores, né? Então no Dilophosaurus, se eu não me engano, eu usei uma espécie de moreia, né? Aquele peixe dos recifes que se assemelha a uma serpente. Existem várias espécies, e uma das que eu vi pelo Pinterest, ela era meio assim laranja, com manchas brancas e com a dorsal verde, bem manchado mesmo. Então busquei representar mais ou menos assim na paleta. É difícil de fazer 100% igual, ainda mais que eu estou fazendo as construções em um tamanho mais reduzido, né? Porque fazer elas em tamanho grande dá trabalho e acho que perderia um pouco da graça, porque alguns dinossauros você tem a caracterização por serem grandes, então eu estou tentando atribuir
essas construções uma proporcionalidade no tamanho. Então, se esse dinossauro é maior do que o outro, eu vou fazer maior. Se esse aqui é menorzinho, eu vou fazer ele de um porte menor, para justamente dar essa individualidade aí para cada um em relação ao tamanho. Então, esse é o nosso primeiro carnívoro. Eu vou estar fazendo um cercado. Vocês puderam ver aqui no começo eu preenchi essa região no lado de Bodson, né? Eu vou estar fazendo uma região meio pantanosa. O Dilophosaurus era uma espécie que viveria... Ele foi encontrado em 2 lugares, na América do Norte e na China. Então, muito provavelmente ele poderia ter vivido em habitats diferentes, mas postula-se que teria vivido mais em florestas, né? Pensar que na época o que tinha principalmente eram florestas boreais, né? de pinheiros, mas que não eram frias, pelo contrário, na época era um ambiente bem quente, eram selvas de antigamente. E realmente, né, parando para pensar, ele ter vivido literalmente em 2 lados do mundo distintos, né, Estados Unidos, América do Norte e China, é realmente estranho, mas se a gente for lembrar que na época eram os supercontinentes da Laurásia e Gondwana, né, os 2 supercontinentes que existiam após a leve separação da Pangeia, aí faz mais sentido, né? Não só para ele, mas para outros dinossauros que viveram no Jurássico, que também foram encontrados em outras localidades, não só América do Norte, mas com ossos encontrados na África, Europa, Ásia. Isso varia bastante, mas de fato tem essa vantagem. A crista do Dilophosauro, muito provavelmente ela serviria como um atrativo, né, sexual, uma forma de você identificar machos e fêmeas, uma forma do macho se exibir também. São teorias muito prováveis, muito bem aceitas. E, como disse, ele era um animal relativamente grande. Ele teria aí 2,5 metros, se não me engano até 3 metros de altura. Então era uma criatura bem ameaçadora. Ver uma dessa com esse porte físico nos filmes teria sido algo muito interessante. Até porque há outras espécies de porte físico menor que poderiam suprir essa vontade, né, de representar que não só dinossauros grandes são ameaçadores, mas os pequenos também, que é muito da graça do primeiro filme. Você tem um grandalhão, o tiranossauro, tomando espaço, mas aí depois, quando você se sente seguro em um ambiente, uma construção, aí você se recorda, peraí, aquele dinossauro é pequenininho, ele pode entrar aqui. Então, esse terror é algo muito bem explorado no primeiro filme. E na cena em que o Dilophosaurus aparece, é de novo isso. É um personagem perdido no meio da selva, não sabendo com o que está lidando, que espécie é aquela. Porque não era tarefa dele saber, né? Ele não era um personagem carregado do estudo das espécies ali. Então não haveria como ele saber com o que estava lidando. Então a grande surpresa para ele e para nós que foi a aba de pele, aquela cena icônica do Dilophosaurus abrindo a aba e emitindo aquele som assustador, que se não me engano eles pegaram do chocalho de uma cascavel para fazer o som dele movimentando aquela aba de pele. Então uma cena bem icônica mesmo. E que novamente foi uma maldição para a espécie, porque em todo lugar que você vê Dilophosaurus na cultura pop, em referências, em animações, em jogos como no Ark Survival Evolved, às vezes mídias que nem se correlacionam diretamente a Jurassic Park, exceto pelo tema dinossauro, né? Mas tirando isso não tem correlação com a franquia, ainda retratam o Dilophosaurus com uma característica que ele não tinha. E ainda com um bichinho pequeno, que como eu falei, não é verdade. Ele era bem maior que o Velociraptor, na verdade.
caiu bem até eu fazer o cercado dele próximo aí ao dos herbívoros, porque também era o animal do Jurássico, né? Então, meio que a pessoa aí na frente, né, do cercado teria acesso a animais da era. Então, acho que ficou interessante e dando aí um diferencial, né? Tentando não exatamente apresentar uma diferença entre gêneros, mas entre indivíduos, né? Então, se o outro ele é mais esbranquiçado, né, no ventre com a crista verde, esse aqui eu tô tentando fazer diferente, com uma cor, não uma cor, mas um tom levemente diferente, né? Uma barriga mais escura, a crista mais esbranquiçada. Não necessariamente uma diferença de gênero, mas representando que é indivíduos diferentes, né? Embora da mesma espécie. Aí fazendo o cercado, né, a decoração interna, como falei, ia ser representando uma selva, né, jurássica, então um ambiente meio denso, vegetação, pods ou samambaia. E aí uma grade meio curvada, né, meio que pensando em impedir esse animal de escalar, de saltar por aí. Eu acho que ficou interessante com esse uso aí de alçapões, né? Tentando fazer uma pegada mais orgânica, natural, do que propriamente, como se diz. No filme são cercas elétricas, né? Então você tem uma paleta mais cinza, tudo mais agressiva. E aqui eu tô querendo fazer algo mais estilo zoológico mesmo. Abrindo aí alguns vitrais, né? Uma área aí mais perto da escadaria poderia servir para visualização, né? Que nem cercados de felinos. Aí está o nosso cercado. Eu ainda vou fazer uma decoraçãozinha aí, né? Um pátiozinho para o pessoal passar. Então aí tá a visualização aí de dentro. Coloquei uns manguezais aí para dar uma maior densidade realmente. Eu acho que ficou um resultado bem legal. Os Dilophosaurus ali ao fundo. Eles vão se sentir bem em casa aqui. Ficou um ambiente tipo de floresta, mas ao mesmo tempo aberto, né? Para eles poder... Ô Luna, minha cachorrinha aqui. Achei que foi um resultado bem legal. Eles têm aí um campinho para eles andar, vegetação para se esconder, umas árvores aí fazendo sombra, uma aguinha. Então, aí está os nossos lagartos de duas cristas. Tem um cavalo, tem uns animais aí dentro do cercado e tadinho deles. Coitadinho deles. Vamos virar a janta. E espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo cercado. Até mais, pessoal.